dia com a paz do Senhor, amém? Livro de 2 Reis, aleluia, glórias a Deus. A partir do verso 16, livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 16, aleluia, glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 16, glória a Deus, aleluia, amém. Leamos a palavra do Senhor. Ele disse a este tempo determinado: segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concedeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse a um moço: levo a sua mãe. E ele tornou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até no meio-dia, e morreu. E subiu ele e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e um das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, vem, nem sábado. E ela diz, tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, e não quando eu te disser. Partiu ela, pois veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse: Jazim, seu moço, eis aí sunamita. E pois correr-lhe ao encontro, diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? E ela disse: vai bem. Somente até aqui para a nossa meditação. Eu quero externar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, pois está aqui nesta noite, pela primeira vez, junto com os irmãos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Eu agradeço os irmãos pela saudação de boas-vindas, junto com a minha família. Agradeço o pastor Anderson por nos abrir esta porta para nós estarmos aqui. Pastor, Deus abençoa, muito obrigado. Deus abençoa seu ministério, sua família, juntamente com esta congregação. Também está a minha família, minha esposa, a irmã Solange, minhas filhas Ana Alicia e Ana Vitória. A morena é a Ana Alicia, a branquinha é a Ana Vitória. Também o meu filho, o Micaías. Esta é a minha família. Que Deus muito continua nos abençoando, e eu rogo desde já a oração da igreja em nosso favor. Pois bem, irmãos, nós lemos aqui alguns versículos da palavra do Senhor Jesus. Foi muito falado aqui nesta noite sobre milagre, e nós somos milagre da parte de Deus. Em rápidas palavras, ali está o meu filho. Mês que vem ele faz 18 anos, mas com 2 anos de vida foi desenganado pela medicina. Ficou 8 dias internado no Márcio Cunha, sem tomar um remédio, por causa de uma gripe muito forte. E segundo a medicina, ele era muito propício pela sua idade, dar um tipo de câncer por nome de linfoma. E meado tudo isso, teria que tirar sangue do osso da sua bacia, tratamento por resto da vida, nenhum contato com animal. E minha esposa ficou ali 8 dias com ele ali naquele hospital, dias tensos, irmão, dias turbulentos, mas Deus estava conosco. E aprove a Deus que ele estivesse aqui conosco nesta noite, junto, adorando o nome de Jesus. Jesus opera milagre, irmão. Também ali a minha filha, a Ana Vitória, dentro de um dia
ela teve desfalecida por 2 vezes. Mas o nosso Deus é Deus de milagre, irmão. Basta nós crermos e confiar e colocar a nossa fé em ação, e nós vamos ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. E aqui nós vemos esse texto sagrado que fala muito conosco, e nos vemos aqui nesta noite o posicionamento de uma mulher mediante uma situação que ela estava passando na sua casa. Bem verdade é, quando essa história foi registrada, nós vemos que nesta ocasião, segundo a história ela vai nos dizer que estava tendo uma decadência espiritual, idolatria muito grande na ocasião o qual Deus, ele levanta o profeta por sua vez. E Deus levantando o profeta, nós vemos que nesta ocasião, nós vemos que o milagre acontece. E o milagre acontecendo, nós vemos que Deus, ele aviva, ele nos fortalece a nossa fé, a nossa crença em Deus. E nós vemos que meado a tudo isso, nós vemos que esta mulher, ela transmite uma segurança muito grande. E nós nos aprendemos muito com esse texto sagrado, como nós portar meado a situações o qual nós não estamos isentos de enfrentar, mas nós bem sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra, e se Ele criou os céus e a terra, bem verdade é, que nós temos certeza e convicção do milagre de Deus na nossa vida. E a Bíblia, ela nos conta essa história. A Bíblia vai nos dizer que Eliseu, juntamente com Geazim, sempre estava passando ali por Sunem. E a Bíblia diz que nesta ocasião que sempre esta mulher estava observando, e ela observando, sempre se retirava para estar na sua casa, para comer pão. E uma certa feita, aquela mulher sentiu uma necessidade esta que foi de construir um lugar para quando ele estivesse ali, ele se retirasse, ele se descansasse ali. E nós vemos que aquela mulher, ela chega a uma conclusão, ela disse para o seu marido: olha, aquele que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E ela, vendo essas qualidades, as características nesses homens, ela se produz de uma grande fé, de uma grande crença, de construir um quarto para aqueles homens de Deus. E nós vemos que ali, construindo aquele quarto foi mobiliado com uma cama, mesa, cadeira, candeeiro. Cama representa descanso físico e espiritual. Mesa simboliza comunhão e provisão divina. Cadeira representa diálogo, estudo e autoridade. Candeeiro, lâmpada, simboliza a luz, revelação e direção de Deus. E assim aconteceu. Foi feito esse quarto, e uma certa feita, Eliseu junto com Geazim estava descansando ali, e eles vendo que aquela mulher sempre tratava eles com grande deslevo, e nós vemos que Eliseu chega a uma conclusão de gratificar aquela mulher, de recompensar ela por aquele tão grande cuidado que ela teve com eles. E nós nos observamos que os dois conversando, eles chegam à conclusão: Geazim, olha, o seu esposo já está velho. E nós vemos que Eliseu manda chamar aquela mulher, e chamando aquela mulher, Eliseu disse: olha, no espaço de tempo tu terás um filho. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Com espaço de tempo ela teve um filho, e ela tendo esse filho, a Bíblia diz que uma certa feita, aquele menino sai até o campo juntamente com os segadores, e
Bíblia diz que naquela ocasião, aquele menino, ele clama que a sua cabeça estava doendo por 2 vezes. E ele clamando por dor na sua cabeça, a Bíblia diz que o pai daquele menino diz para regressar com aquele menino até a sua casa. E a Bíblia diz que assim acontece, e acontecendo, a Bíblia diz que ela estava com o menino sobre o seu joelho, e ela estando com o menino sobre o seu joelho, a Bíblia diz que o menino morre, e o menino morrendo, a Bíblia diz que ela leva o menino e coloca sobre a cama do homem de Deus. E ela colocando sobre a cama do homem de Deus, a Bíblia diz que ali ela se pede para si preparar um animal, que ela iria ao encontro do homem de Deus. E nós vemos que ali ela é indagada sobre ocasiões de ritos. Não era a noite de lua cheia, mas nós vemos que ela precisava era do milagre na sua casa. Ela não precisava de rito, ela não precisava de ocasião, mas simplesmente ela estava precisando de um milagre na sua casa. E nós vemos que ela tem uma decisão na sua vida de ir ao encontro ao homem de Deus. E ela indo ao encontro do homem de Deus, a Bíblia diz que ela é avistada de longe. Olha aí, vem a sunamita. E nós vemos que naquela ocasião, ela se apresentando-se o homem de Deus, nós vemos que assim é designado que Geazim fosse até a sua casa. E assim aconteceu. Nós vemos que Geazim vai até a sua casa, e ele indo até a sua casa, ele pega um bordão e passa sobre o menino. E passando sobre o menino, a Bíblia diz que nada acontece. E nada acontecendo, nós nos observamos aqui nesta noite que assim a presença de Eliseu, que fazeria a presença, aleluia, do Deus vivo naquela ocasião. Ocasião é esta que nós deparamos com situações, aleluia, que não importava que aquele bordão fosse passar sobre aquele menino, mas o que faria a diferença era a presença de Eliseu naquela ocasião o qual nós nos aprendemos aqui nesta noite, através dessa história, que a presença de Deus faz a diferença, aleluia, a presença de Deus faz a diferença. E nós nos deparamos com essa história e nos aprendemos muito, o qual nós tenhamos que recorrer, nós tenhamos que buscarmos a presença de Deus. E quando nós buscamos a presença de Deus, nós tenhamos certeza, nós tenhamos convicção que o milagre vai acontecer na nossa vida, seja qual for o milagre que você está enfrentando, seja qual for a situação que você está passando. Mas o Deus de Eliseu, ele está aqui nesta noite, aleluia, para operar milagre na sua vida. O menino estava morto na sua casa, mas ela diz: olha, na minha casa está tudo bem. Mas a saber que a morte estava na sua casa. Às vezes você adentrou aqui nesta noite, às vezes você não falou para o pastor, não contou para ninguém, só Deus sabe a situação que está a sua casa, mas você está aqui nesta noite adorando, você está aqui exaltando o Deus Todo-Poderoso e sabendo, aleluia, que o Deus dos céus, ele tem poder, através da sua crença, de chegar na sua casa e o milagre ter acontecido em nome de Jesus. A Bíblia diz que uma certa feita, o servo do centurião, ela estava doente, ele vai até o encontro de Jesus, mas ele diz: olha, Senhora, olha, eu também sou um homem de autoridade, se não diga entrar debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra, o meu servo vai ser curado, basta uma palavra, o meu servo vai ser curado, aleluia. Ele estava crendo e acreditando que somente uma palavra que Jesus desse, o milagre ia acontecer na sua casa. Quando fala de casa, fala de família, aleluia. E nós vemos aqui nesta noite, aprendemos
sabemos através da Bíblia Sagrada que o segredo é buscar a presença de Jesus, é buscar a presença de Jesus. Quando nós buscamos a presença de Jesus, pode ser o vento que estiver soprando, pode ser a tempestade que estiver assolando, mas quando nós buscamos a presença de Jesus, a calmaria chega, a bonança chega, a situação que era difícil, nós vemos o milagre acontecer em nome de Jesus. Passou o bordão sobre o menino e nada aconteceu. E a Bíblia diz que Eliseu vem. E ele chegando, ele entra, fecha a porta e ora ao Senhor. Entra, fecha a porta e ora ao Senhor. O menino estava morto. Mas nós nos aprendemos, diante das dificuldades da vida, é a busca do Senhor. Não tem outro método, outro jeito, é nós colocar a nossa fé, é nós colocar a nossa confiança em Deus. A morte estava ali, mas Eliseu viu, aleluia, que somente através da oração um milagre poderia acontecer. Imagina quando Eliseu entrou e fechou a porta, imagina como a tensão tomou conta daquele lugar. Quando fala de porta fechada, muitos crentes se apavoram, mas para o milagre acontecer, a porta é fechada, aleluia, mas se a porta está fechada, o mesmo que fecha ele abre, e o mesmo que abre, ele está aqui nesta noite, está dizendo para ti, a porta não vai ficar fechada, aleluia, a porta ela vai abrir em seu favor, a porta vai abrir em nome de Jesus, a porta ela vai se abrir. Isso é momentâneo, a porta vai abrir. Ele entra, fecha a porta e ora ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor Jesus, não é fácil. Situações que nós enfrentamos, mas é nessa hora da nossa busca, da nossa perseverança, da nossa crença, que o milagre vai ser gerado atrás da porta. Na hora da nossa perseverança, na hora que nós batemos na porta certa, nós vemos o milagre acontecer em nome de Jesus, aleluia, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. A morte estava operando naquela casa, mas quando a presença de Deus chega, aleluia, o milagre acontece, as portas se abrem, aquilo que era impossível se torna possível, porque a presença tomou conta daquele ambiente, a presença invadiu aquela casa, aleluia, e a bênção estava sendo gerada através daquela porta. Imagina o choro permeando aquela casa, os vizinhos consolando aquela mulher, aleluia, mas meado tudo isso, o nosso Deus estava preparando a vitória, o nosso Deus estava preparando o milagre, o nosso Deus estava entrando em ação, e o milagre iria acontecer. E Eliseu entra e fecha a porta. Ele ora ao Senhor. Ele e o menino estava morto. Mas o milagre da ressurreição estava prestes a acontecer. Aleluia. O Deus de ressurreição, Ele está aqui nesta noite.
Aleluia, seja qual for o milagre que você está precisando, Ele está aqui para ressuscitar suas esperanças, Ele aqui está para ressuscitar, aleluia, aquilo que você está precisando nesta noite. Não perdemos a oportunidade, aleluia, e apresentamos a nossa necessidade para Ele, e apresentamos e aprendemos com aquela mulher. Se Eliseu foi o promotor do milagre, então eu vou recorrer a Eliseu, porque Eliseu tem uma esperança para a minha vida. Eliseu, ele tem uma saída para a minha vida, ele tem uma palavra para me dar. Aleluia, o segredo é bater na porta certa, o segredo é passar pelo caminho certo, o segredo é passar pelo caminho certo. E quando nós buscamos no caminho certo, aleluia, mesmo que é impossível, mas nós temos convicção e certeza que o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. E em nome de Jesus, mantenha a sua fé, a sua crença firme em nome de Jesus. Aquilo que você está passando, que você está enfrentando, aleluia, o nosso Deus é poderoso de operar um milagre na sua vida em nome de Jesus. Vai bem na sua casa, vai bem, vai bem. A morte estava lá, mas está tudo bem. Certeza, confiança, credibilidade. Ela viu que não adiantaria recorrer a outros meios, mas ela viu, se ela buscasse a presença do Deus vivo, ela saberia que o milagre iria acontecer na sua casa. Ela saberia, se ela buscasse no homem de Deus, ela saberia que ela não ia ser enganada. Ela sabia que ela não teria pedido a ela outros algo para o milagre acontecer, mas simplesmente ele ia orar ao Senhor, e o milagre iria acontecer naquela ocasião. Quando nós buscamos no lugar certo, nós temos certeza do milagre. Nós temos certeza que o Senhor Deus vai mudar o cenário. Nós temos convicção que Deus, Ele há de operar um milagre. Nós vemos que o segredo é buscar a presença de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Já tinha perdido os seus haveres, já tinha perdido a sua riqueza, mas Jesus estava passando. Jesus estava passando, e ela diz: somente eu tocar, somente eu tocar nas orlas das suas vestes, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. O segredo é nós tocarmos nele, o segredo é nós despertar ele. O segredo é, em meio a tantas coisas que está acontecendo hoje na face da terra, é nós colocar a nossa fé em ação. Nós vemos falar de tantas crises, é tanta coisa que está acontecendo, mas quando nós olhamos para o alto, nós temos certeza que é de lá que vem o nosso socorro. Nós temos certeza que é de lá que vem o nosso milagre. O segredo é nós estarmos olhando para o alto. Quando nós estivermos olhando para o alto, nós temos certeza, aleluia, que mesmo que venham os ventos, as tempestades, mesmo que surge tanta outra coisa, mas nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso está conosco nessa batalha, está conosco
conosco nesta peleja. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós estamos de pé, porque nós temos algo que nos fortalece, nós temos algo que mesmo que o choro ele dure a noite toda, mas nós sabemos que o milagre vai acontecer pela manhã. Aleluia, nós temos certeza e convicção que o que nós estamos passando é momentâneo, não vai ser pela vida toda, mas nós temos certeza que a porta vai se abrir em nome de Jesus. Nós temos convicção, aleluia, aleluia, que o nosso Deus, ele há de operar o milagre. E a Bíblia diz que Eliseu, ele fecha a porta e ora o Senhor. E a Bíblia diz que ele deita em cima do menino, olho no olho, e nada acontece. Anda para lá e para cá dentro do quarto. E novamente, ele deita sobre o menino. E a Bíblia diz que o menino volta à vida. O menino ressuscita. Imagina, às vezes algum bater na porta que demora. O que está acontecendo? Imagina aquela aflição. Você não sabe o que está acontecendo. Mas vai chegar o momento dessa porta abrir. Vai chegar o momento dessa porta abrir. O Senhor Deus, Ele está gerando o seu milagre. Ele está preparando o seu milagre, aleluia. Não desanima, não desista, não pare em meia caminhada, não dar por derrotado e nem por cansado, mas continuamos perseverante, crente, aleluia, que a situação é complicada, mas nós temos um Deus, aleluia, que tem todo o poder, e Ele tendo todo esse poder, resta, aleluia, nós mantermos na posição, aleluia, e a bênção sendo gerada, e na hora certa Ele vai concretizar a vitória na nossa vida, na hora certa Ele vai concretizar o milagre, na hora certa vai chegar o dia de você contar o seu testemunho, vai chegar o dia de você dizer: eu passei por tal situação, as portas se fecharam, bati em tantos outros lugares, mas o Deus dos céus, Ele operou o milagre na minha vida. Eu já estava desistindo, já estava querendo parar, mas Ele me deu força, eu cheguei até aqui, e estou aqui para contar o meu milagre. Aleluia, essa porta vai se abrir. Esta porta vai se abrir. Aleluia. Aleluia. A porta vai se abrir em nome de Jesus. O Deus dos céus está operando milagre aqui nesta noite. Aleluia, já tem crente entendendo que a porta vai se abrir. Aleluia, ela não vai ficar fechada, ela vai se abrir em nome de Jesus. Vai chegar o dia do seu milagre, vai chegar o dia de você contar a vitória, vai chegar o dia do milagre acontecer na sua casa, em nome de Jesus. Então chamou Geazim e disse: chama essa sunamita. E chamou e veio a ela e disse a ele: toma o teu filho, aqui está o seu milagre, aqui está a sua bênção. Toma o teu filho, aqui está ele. É Deus te dizendo nesta noite: aqui está o seu milagre, aqui está a sua bênção.
Aqui está o resultado da sua perseverança. Aqui está o resultado da sua fé, da sua crença. Ela poderia caçar de todos os meios. Não, mas eu vou recorrer àquele que promoveu o milagre na minha vida. Jesus opera milagre. As portas estão se abrindo. Aleluia, colocamos sobre os pés com certeza que nós estamos, aleluia, levando a nossa bênção para casa nesta noite. Coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus, o milagre vai acontecer em nome de Jesus na sua vida. Aleluia, é noite de vitória, é noite de milagre, é noite de ressurreição. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, a morte estava na casa daquela mulher. Aleluia, mas o que motivou aquela mulher naquela noite, naquela ocasião, foi a certeza que o milagre ia acontecer na vida, aleluia, da sua casa, a ponto dela ser indagada: como está a sua casa? E ela diz: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem na sua casa, está tudo bem na sua casa. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. A morte vai sair de retirada, a enfermidade vai sair de retirada, aleluia, em nome de Jesus. A sua história vai ser mudada, aleluia. Jesus vai mudar o seu cativeiro, Jesus vai mudar a situação, aleluia. E aqueles que duvidaram do seu milagre, Ele vai ver você testemunhando, Ele vai ver você se alegrando. Muitos diriam que você não iria acontecer, que a sua casa ia ser um fracasso, os seus filhos serão derrotados, mas Jesus chegou, Jesus chegou. E quando Jesus chega, Jesus traz vida. Quando Jesus chega, Jesus traz certeza. Quando Jesus chega, Jesus traz solução. Quando Jesus chega, Jesus traz alegria. Quando Jesus chega, aleluia, Jesus traz harmonia. Quando Jesus chega, a situação é mudada. Quando Jesus chega, as portas se abrem. E quando as portas se abrem, aqui está o milagre. Aqui está o milagre. Aqui está o milagre. Aqui está o milagre. Jesus está dizendo: aqui está o milagre. Aqui está o milagre. Nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos através dos milagres. Levantemos a nossa mão ao santuário da graça nesta noite. O Senhor Deus sabe a sua necessidade aqui nesta noite. Como eu disse aqui, às vezes você não falou